com as duas colunas do meio, em que quem sustentava a casa. E, misericórdia, essa ali está muito pequena, viu, Jesus? Pior que não tem nem lá, né? Eu estou precisando de óculos, irmãos. E arruinou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a mão esquerda em outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E fizeram mais aos mortos que matou na sua morte do que matara em toda a sua vida. Amém? Pai, nós queremos pedir a Ti, fale conosco nessa noite. Dai-nos entendimento daquilo que nós lemos, de forma que seja aplicado na nossa vida, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida que Te louva, que Te glorifica. Toma a nossa mente, o nosso coração nessa hora e ministra a nós. Esse é o nosso desejo, a nossa necessidade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu tô tentando escapar do óculos, mas não tem jeito não. Uma hora ou outra eu vou ter que arrumar um óculos. Irmãos, eu queria pegar a história de Sansão nessa noite, conversar um pouco com vocês sobre escolhas. E eu queria propor um tema: cuidado com as suas escolhas. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito aqui no que eu estou trazendo para apreciação, eu queria situar você no tempo e no espaço. Você sabe que quando Deus, depois de 430 anos, tira o seu povo do Egito, Êxodo capítulo 12, verso 40, 430 anos, Deus usa Moisés, e Deus traz uma derrocada ao império egípcio, bem como o faraó e todos os seus deuses. Vale lembrá-lo que todas as pragas que sucedeu no Egito, era Deus desbancando uma divindade egípcia, porque eles adoravam o rio, as moscas e todas as pragas que vocês já estão aí familiarizados. Deus faz algo extraordinário usando Moisés e um pedaço de vara que nós conhecemos como cajado. E a Bíblia diz que Deus então vai trazer a Páscoa, que é o povo saindo do Egito, a libertação. A última praga é a morte dos primogênitos, onde todos os primogênitos, desde animais até os filhos, até o filho de Faraó, vem morrer. Naquela noite, o Senhor passa sobre o Egito, o anjo da morte passa sobre aquele lugar. E aonde estava o sangue nos umbrais, o anjo poupava aquela casa ou aquela família. Nós sabemos que tudo isso apontava profeticamente para Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, que nos limpa, que nos lava e que nos purifica. A Bíblia diz então que depois dessas pragas, nós não sabemos quanto tempo, o povo sai do Egito, ali capítulo 13, capítulo 14 do Êxodo, e o povo começa a marchar. O povo marcha em direção ao deserto, e eles vão parar num lugar chamado Pieirote. Como chama o lugar? O que é que significa? Beco sem saída. Ali mais uma vez o povo de Deus experimenta a fidelidade, a graça e a intervenção de Deus, porque atrás tem Faraó, do lado tem montanha, na frente tem mar, por isso Pieirote, beco sem saída. Deus milagrosamente abre o mar vermelho e atravessa quase 3 milhões de pessoas, e a Bíblia diz que Faraó, os seus carros, o seu exército são sepultados no mar. Depois disso começa uma peregrinação no deserto, que eu não vou entrar em detalhes, não dá tempo. Mas quem está lendo a Bíblia aí, começou no início desse mês, está situado o que eu estou falando. Ao cabo de 40 anos, onde Deus faz milagres e maravilhas, Deus vai recolher Moisés. Embora Moisés foi uma instrumentalidade violenta, poderosa na mão de Deus, Moisés não entra na terra. Infelizmente ele não entra na terra. A Bíblia diz então que quando Moisés é morto, o povo de Deus fica aproximadamente 30 dias chorando a morte de Moisés. Fora que eles procuraram o corpo de Moisés, mas não encontrou. Nós temos uma informação lá no livro de Judas, no final da Bíblia, antes de Apocalipse, que isso aí não tem quem não assusta, né? Que Satanás disputava com o arcanjo Miguel, disputou com Satanás acerca do corpo de quem? De Moisés. Não sabemos o mistério que aconteceu com o corpo de Moisés, não sabemos explicar que Deus tomou o corpo de Moisés e o sepultou. A Bíblia diz que depois de 40 anos, Deus levanta um sujeito chamado Josué. Como é que é o nome dele? Josué. Josué é levantado por Deus em uma situação muito difícil,
porque ele vai assumir o lugar de Moisés. Moisés não é apenas um grande legislador, não é apenas um grande libertador, ele era profeta. Ele tinha uma experiência extraordinária com Deus, ele escrevera os 5 primeiros livros. Quando Deus fala com Josué, Deus dá algumas orientações e parece-nos que Josué estava abatido, porque Deus insta com ele: tem de bom ânimo, seja corajoso, seja forte. Josué assume a liderança do povo, e Josué vai lutar aproximadamente 7 anos para conquistar a terra. Quanto tempo? 7 anos. Ele vai ter vitória, é extraordinário o livro de Josué. Ele vai ter vitória aproximadamente sobre 31 reis. Quanto reis? 31. Deus dá vitória a Josué 31 reinos. É muita coisa. Josué tem um ministério ímpar, singular. Josué ele exerce a sua vocação, ele não apenas inicia bem, ele termina bem. Que ele termina assim lá no capítulo 24, verso 15. Alguém sabe o que está escrito no 24, 15? Ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Parece o discurso de Moisés. Eu não sei quanto a vós, se vocês continuarão servindo ao Senhor. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele termina os seus dias também muito bem. Josué é aquele que vai introduzir o povo na terra, é aquele que vai fazer com que a promessa aconteça. E a Bíblia diz que enquanto Josué e os anciãos estavam vivos, a geração que estava com eles estavam observando, obedecendo ao Senhor. Uma ressalva muito importante: a geração que entra a Canaã não é a geração que sai do Egito. A geração que sai do Egito, ela é totalmente sepultada no deserto, salvo 2 nomes. Quais são? Josué e Caleb. Josué, ele vai circuncidar o povo, vai estabelecer a terra, vai repartir as terras. Agora nós estamos aqui no livro de Juízes. Ele reparte as terras, ele distribui aquelas terras. Só que essa geração que nasce no deserto, ela é uma geração que não conhece a Deus. É uma geração que está totalmente distante do Senhor. E o livro de Juízes, que tem um período aproximadamente de 250 anos. Quanto tempo? 250 anos. Eles vivem mais ou menos assim: afastamento de Deus, opressão, arrependimento, clamor, livramento. Afastavam-se de Deus, vinha a opressão, vinha arrependimento, clamor, e isso durou um período de 250 anos. Foi a pior geração do Antigo Testamento, a pior geração. Neste período, Deus, em resposta ao clamor, ao arrependimento e à oração do povo, levantava juízes. Entre eles nós conhecemos Sansão, Gideão, Jefité, entre outros. Deus levantava esses homens para que pudesse libertar o seu povo da opressão. Deus levantava esses homens para que pudesse dar vitória. E o texto em apreço, o personagem dessa noite, ele surge de uma forma milagrosa. Porque a sua mãe é estéril, a sua mãe não pode gerar. A Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão, mas fala o nome do pai, Manoá. A palavra do Senhor nos fala em Juízes capítulo de número 13, que certa feita, o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão. Aparece a mãe de Sansão e diz que vai lhe dar um filho, e esse filho será o libertador de Israel. Está lá em Juízes capítulo de número 13. Quando Deus faz essa promessa, o povo de Deus estava há aproximadamente 40 anos debaixo de uma opressão dos filisteus. Quanto tempo? 40 anos. O nascimento desse menino é um milagre, porque a mãe é estéril, é avançado de idade. Aí Manoá, ele não tem esse encontro com o anjo, a mãe que tem, e depois Manoá tem um encontro com o anjo. O anjo do Senhor aqui é quem? Ele recebe adoração. Quem é? Jesus. Ô, gente, não é legal Jesus no Antigo Testamento? Não é legal? Não sei se você acha legal, mas é legal demais. Jesus no Antigo Testamento, aparecendo esses cenários. E aí Jesus, que é o anjo do Senhor, ele vai fazer uma promessa que essa mulher, apesar de estéril, vai ter um filho. O nome desse filho chamará Sansão, pequeno sol. Aquele que vai libertar o seu povo da opressão dos filisteus. É aqui que vai nascer Sansão, e é nesse ambiente de milagre, nesse ambiente de impossibilidades. E esse menino, ele tem algo peculiar, porque ele não é um menino comum, ele não é um menino simples, ele é um menino que é um nazireu de Deus.
Ele é consagrado ao Senhor. Eu quero poupar o tempo, mas se você ler lá em Números capítulo 6, verso do 1 ao 9, tem ali as prerrogativas do nazireu. O nazireu era alguém consagrado ao Senhor. Não é narizeu não, tá? É nazireu. Ele é alguém consagrado ao Senhor. Havia 3 coisas que ele não poderia fazer. Será que alguém que lembra? Cortar cabelo, tocar em defunto e beber vinho. Havia 3 votos, tanto a mãe no período de gestação, como esse menino deveria observar durante toda a vida. Ele era consagrado ao Senhor. Não poderia cortar o cabelo, não poderia beber vinho, não poderia tocar em cadáver. O anjo do Senhor, ele dá todas as orientações a esta mulher. Irmãos, às vezes nós olhamos o lado pejorativo de Sansão, mas se você for perceber o início da vida de Sansão, Sansão de fato foi um jovem ungido de Deus. Esse homem tinha uma força espetacular, uma força extraordinária. Se você ler todos os capítulos de Juízes, você vai ver que todos os juízes que se levantavam, eles levantavam um exército para auxiliar na batalha. Sansão é o único juiz que lutava sozinho. Bom, isso aqui dá uma outra mensagem, né? Eu estava preparando o sermão agora, talvez dá uma outra mensagem, mas vamos ficar nesse ponto. Ele lutava sozinho, porque ele era muito forte. Ora, como você explica um homem com uma queixada de jumento matar 1000? Um homem que arranca os portões de uma cidade e carrega nas costas, uma força descomunal, uma força incomum. E ele foi levantado com essa força, com essa habilidade, e ele foi cheio do Espírito Santo com um propósito, para libertar o seu povo daquela opressão. Sansão de fato era alguém ungido por Deus, era alguém separado pelo Senhor, ele era um gigante imbatível. Contudo, nada disso manteve a salvo de suas escolhas perigosas. Aqui para nós, depois de uma narrativa como essa, desconsiderando que a gente conhece o resto da história, ele nasce num cenário de milagres, num cenário de impossibilidades. Ele nasce com um propósito, o próprio Deus desce na terra. O que nós falaríamos de um sujeito desse até aqui? Esse cara tem tudo para ter uma vida fantástica. Ele tem tudo para glorificar o nome de Deus, ele tem tudo para ser um homem de Deus, para ser um juiz, para ser um nazireu, para ser um consagrado, para ser um separado, para fazer a diferença. Apesar de ser cercado com tudo isso que eu acabei de narrar a vós outros, Sansão foi imprudente nas suas escolhas. Ele não fez boas escolhas. Ele fez escolhas perigosíssimas, escolhas que arrasou com a sua vida, acabou com o seu ministério, acabou com os propósitos pelo qual Deus estabelecera sobre a vida dele, e isso trouxe muito sofrimento por causa das suas escolhas. Bom, a história de Sansão, ela ilustra para nós de forma crucial a importância das escolhas em nossas vidas. Nós precisamos ter muita prudência, nós precisamos ser muito criteriosos, nós precisamos de discernimento para nós fazermos as escolhas certas, as escolhas corretas, as escolhas que corroboram ou vão cooperar com o chamado, com o propósito de Deus em nossas vidas. Eu acredito que todos nós aqui nesse auditório, do púlpito até a porta, já incorremos em escolhas perigosas e erradas e quebramos a cara. E talvez, irmãos, Deus está lhe poupando de uma tragédia, Ele trouxe aqui nessa noite, porque a escolha que você está para fazer não é a melhor escolha. Sansão ensina-nos a importância das escolhas em nossa vida. Dependendo da qualidade da sua escolha, você terá sucesso ou fracasso. Dependendo. Quando Quilion e Noemi e o esposo, que me foge o nome, Elimeleque, saíram de Belém para ir para Moabe, fizeram uma escolha errada. O que aconteceu ali? Elimeleque, Milion e Quilion morreram. Noemi ficou praticamente sozinha, salvo que Ruth entrou na história. Eles tiveram um fracasso. Quando Isaac está passando por fome, em Gênesis capítulo 26, Isaac tinha aproximadamente 60 anos de idade, ou mais um pouco. A Bíblia diz que ele queria ir para a terra do Egito, saciar ou suprir a sua necessidade. Deus falou para ele não ir, ele ficou, e ele foi bem sucedido. Então preste muita atenção, as suas escolhas, elas vão determinar o seu sucesso ou o seu fracasso.
A gente sabe muito bem disso, né, irmãos? Consequências bem-aventuradas ou dramáticas. Talvez também. Alguém aqui nesse auditório que está chorando amargamente pelas escolhas erradas que você fez. Consequências que você tem que lidar com ela. Você tomou decisões que não deveria ter tomadas. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Escolher o bem ou rejeitar o mal pode ser decisivo. Preste muita atenção. Escolher o bem ou rejeitar o mal pode ser decisivo. Quais foram as escolhas erradas que Sansão tomou? Eu não vou pedir para você abrir todo o texto, vou lhe poupar, depois você pode ler em casa. A primeira decisão errada que Sansão tomou foi se apaixonar por uma mulher dos filisteus. Está lá em Juízes, capítulo de número 14. A Bíblia diz que quando ele chegou na terra dos filisteus, ele deixou-se enamorar, ele deixou-se se apaixonar por uma mulher dos filisteus, e o pai lhe falou assim: mas tem mulher lá em Israel. Ele ignora o conselho do pai, ele não ouve as orientações do pai. E é lógico, irmão, Sansão é um nazireu, ele conhecia a lei. Sansão sabia que não ouvir os pais é tragédia. E quantos de nós, irmãos, em um dado momento, por não ouvir os nossos pais, nós metemos as mãos pelos pés. Alguns de nós que estamos aqui nesse auditório vivemos até hoje com consequências por negligenciar a voz do nosso pai ou da nossa mãe. Irmão, nós estamos vivendo um tempo hoje, os meninos estão tudo lá embaixo, né? Os meninos estão cada vez mais novos, nos desafiando. Os meninos estão cada vez mais cedo achando que eles são alguma coisa. Eles não querem nos obedecer, não querem nos ouvir. Ou isso é só lá em casa? Mas o que acontece? Ele vai ignorar o seu pai. Sansão deixa-se levar pelos seus sentimentos. Sansão é alguém que não tem freio. E porque ele não tem freio, ele é alguém vulnerável. Quantas pessoas deixam-se levar pelos seus sentimentos? Quantas pessoas, irmãos, têm um descontrole emocional, e esse descontrole emocional tem causado o quê? Armadilhas. Tem gente que não tem controle das suas emoções. Tem gente que as emoções é que conduz essa pessoa, não há freio. Sansão, ele é conduzido pelas suas emoções sem limites. Não é a sociedade que nós vivemos? A sociedade que nós vivemos não tem limites, não tem freio. Eu não sei onde nós conversávamos, acho que é na sala de aula ontem. É o famoso, é o viés, a filosofia do hedonismo, a busca pelo prazer, é o sentimento falando mais alto. Nós, irmãos, não podemos ser conduzidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Nós precisamos ter limites. Amém? Limites. Porque hoje está tendo muito adultério? Porque cada vez mais cedo os casais de namorados estão indo para a cama, tendo relação sexual, até dentro da própria igreja, porque estão sendo conduzidos pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Não coloca limite, não coloca freio, isso é armadilha. Primeiro erro de Sansão. O segundo erro de Sansão, e é assustador isso aqui, foi se envolver com uma prostituta. Meu Deus, como é que pode? Assim a gente fica perplexo. Um nazireu, alguém consagrado a Deus, alguém ungido, ele vai se envolver com uma prostituta, e em sequência que ele se envolve com uma prostituta, ele se envolve com a mulher que vai arruinar a sua vida. Como é que é o nome dela? Dalila. Ele não pondera em nenhum momento o fato dos seus compromissos com Deus como nazireu. Alguém como juiz de Israel, como homem de Deus, Sansão é alguém que está dando ouvido aos seus hormônios. Ele prefere ouvir os seus hormônios a ouvir Deus. Irmãos, nós sempre caímos. Mas sempre que caímos, Deus sempre vai falar. Deus não nos deixa cair sem antes falar o nosso coração. Deus não nos deixa sucumbir diante do pecado, da tentação, de um terreno escorregadio sem antes falar o nosso coração. Mas muitas das vezes nós somos surdos para aquilo que Deus está falando. Muitos de nós estamos, irmãos, preferindo obedecer o clamor dos nossos hormônios, dos nossos sentimentos, em detrimento a Deus. Esse cara se envolve com uma prostituta, se envolve com Dalila. É alguém que ele está desenfreadamente em busca pelo prazer. Que a sociedade vive assim, nós sabemos. Agora que isso tem entrado dentro da igreja é assustador. É assustador. As pessoas hoje não estão ponderando, não estão levando em conta, não estão considerando os propósitos de Deus para a sua vida. Meu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem vocação na sua vida. Deus tem algo a cumprir na sua vida.
Mas muitos de nós abrimos mão dos propósitos, dos planos de Deus, em detrimento de um momento de prazer. Muitos de nós negociamos a vocação que Deus tem em nossa vida, em nome de uma paixão, em nome de um momento, em nome de um prazer. Sansão não pondera isso. Terceiro ponto, Sansão vai quebrar o seu primeiro voto, tocando em um cadáver. A Bíblia diz que depois que ele casa, ou melhor, ele desce naquele ambiente que ele encontra a mulher. Lá no capítulo 14, verso 8 e 9, ele encontra um leão. Um leão sai do meio da lavoura, o Espírito de Deus se aposta de Sansão. Sansão praticamente rasga o leão ao meio. Sansão joga o leão de canto e vai de encontro àquela mulher. No outro dia, quando Sansão desce para ir naquele ambiente, Sansão ele sai do caminho e vai ver o leão. Irmãos, é um perigo pegar atalho. É um perigo nós sairmos sequer 1/1000 do caminho. Sansão, ele vai aqui quebrar esse princípio, ele vai quebrar esse voto, porque ele encontra favo de mel na caveira do animal, e ele vai comer enquanto caminha pela estrada. O que isso equivale, pastor? Equivale buscar prazer na podridão. Quantos estão buscando prazer na podridão? Ô irmãos, eu vou falar de pastor, não vou falar de membro comum não. É assustador o número de pastores viciados em pornografia. É assustador. Estou falando de pastor, estou nem entrando quem não é. Há muitas pessoas buscando prazer na podridão. Há muitas pessoas cometendo, amados irmãos, o que nós chamamos de adultério virtual. Há muitos hoje buscando alegria no pecado, buscando prazer nesse mundo podre, buscando prazer no pecado. A Bíblia declara: quem é de Deus tem sede de Deus, quem é de Deus tem fome de Deus, quem é de Deus tem sede da água viva e não das coisas mortas desse mundo. Mas o que Sansão faz? Sansão busca prazer na podridão. Há muitos nazireus de Deus com sede de pecar, comendo mel da caveira do leão, buscando prazer no mundo que está morto, quebrando os seus votos de consagração a Deus. Irmão, nós precisamos tomar cuidado, não procurar satisfação para a nossa alma no pecado. Pecado não pode nos assistir, não deve nos assistir, não devemos buscar prazer na podridão. Quantos estão me entendendo? Digam amém. O que acontece? Apesar de delicioso ao paladar de Sansão, aquilo foi amargo ao seu estômago. Quem busca prazer no pecado, quem busca prazer neste mundo, prazer na podridão, é lógico, eu estou dizendo o mundo enquanto pecado, tá gente? Que a gente aproveita o mundo com sabedoria, com equilíbrio, com santificação. Não é esse sentido, não estou condenando o mundo como um todo. Mas aquele que busca na podridão o seu prazer, o fim da linha é a morte. Qual que é o destino final? O inferno. Sansão, quando ele quebra esse voto de tocar no cadáver, ele busca prazer na podridão. Onde você está buscando prazer? Onde nós estamos buscando satisfação? Será que nós estamos acessando esse mundo? Será que nós estamos nos envolvendo com aquilo que está morto, com aquilo que está podre? Irmãos, o fim da linha é a morte. A gente conhece a história de Sansão. E se Deus não entrar com intervenção, é o inferno. Segunda quebra de Sansão, está no capítulo 14, verso 10. Sansão oferece uma grande festa. O que era costume da época dos jovens? Aí você precisa estudar cultura, contextualizar para chegar onde é que eu cheguei. Não está lá isso que eu vou falar. A cultura dos jovens era oferecer um grande banquete regado a muito vinho. O que Sansão faz? O sujeito não podia beber vinho e ele oferece uma festa regada a vinho. Ele não deveria ter feito isso nunca. Sansão não tinha coragem para ser diferente. Eu não sei se é hoje de manhã que a gente estava falando, ontem à tarde. O que tem de crente 007 não é brincadeira, né? O que tem de pessoas que não têm coragem de ser diferente, não tem coragem de resistir à pressão do meio. Você precisa resistir, meu irmão. Sansão, ele ficou com medo de ser tido alguém como antissocial. Não é assim que as pessoas falam da gente? Você é antissocial, você é deselegante, você é antiquado. Ô irmão, será que nós somos livres de fato, para nos posicionarmos com liberdade?
Será que de fato nós somos alcançados e nós somos libertos para nos posicionarmos como Daniel na Babilônia da vida? Será que nós temos coragem de falar assim: disso eu não como, disso eu não bebo, nisso eu não me envolvo? Será que nós temos coragem? Será que nós somos libertos a tal ponto de não nos importarmos com o que as pessoas pensam e falam a nosso respeito, mas sendo a nossa maior preocupação o quê? Agradar a Deus. Sansão, ele não toma uma posição firme, ele se rende à pressão do meio. A gente vê muito isso em Ouro Preto, né? Daqui uns dias chegam os pais aqui na igreja recomendando os filhos para o UFOP. Os meninos vêm um mês, depois somem. Eu não vejo esses meninos nem na rua, não sei se eles vão embora. O que acontece com esses meninos? Eles não conseguem. E aqui não é uma censura, não é uma crítica, é constatando um fato. Quantos de nós, irmãos, em um dado momento tivemos vergonha de falar: não, eu sou cristão. Não, eu sirvo a Jesus de Nazaré. Não, eu não tenho vergonha. É diferente de Sansão. Deus espera que nós venhamos tomar uma posição, fazer a diferença, ser santo. Amém? Sansão quebra o segundo voto não apenas bebendo, mas oferecendo um grande banquete para agradar os outros. Quem que você está agradando? Nós somos chamados para agradar ao Senhor. A quem nós estamos agradando? Com quem nós estamos preocupados? Com a opinião de quem que nós estamos preocupados? Irmãos, a opinião dos homens não é a opinião de Deus. Amém? No livro de Apocalipse a gente entende isso. A palavra diz, se eu não estou equivocado, a igreja de Sardes, que dizia que ela era pobre, e o Senhor diz assim: mas pois você aos meus olhos é rica. A igreja de Laodiceia, que dizia que era rica, Deus fala: pois para mim você é pobre, cega e nua. Para a igreja que dizia que tinha pouca força, o Senhor falou assim: olha, eu coloquei uma porta aberta diante de ti, ninguém pode fechar. Irmão, você tem que se preocupar com a opinião do céu, não com a opinião da terra. Você tem que ser popular no céu e não popular na terra. É a Deus que nós devemos agradar. Então seja firme, não se rende à opressão do meio. Terceiro lugar, Sansão vai quebrar o último voto. Qual que é o último voto? Vai perder o seu cabelo. É lógico, a gente sabe que a força de Sansão não é o cabelo, gente. O cabelo é um símbolo. As pessoas às vezes desenham Sansão fortão, já viu? Sansão devia ser um cara igual Raoni, né? Com todo respeito. É porque não faz sentido assim. Não faz sentido um cara ser musculoso. Não, ele devia ser igual Raoni com cabelão. Imagina Raoni com cabelão, né? Um dread. Porque a força não estava no físico. Era na presença de Deus e o cabelo. Então às vezes eles põem Sansão fortão. Eu acho que Sansão devia ser perto do varão. Então veja bem, como que ele quebra esse voto? Ele quebra o voto contando um segredo ao inimigo. Ele deita no colo da mulher que está prestes a traí-lo. Ô irmãos, como é que a gente faz besteira? Meu Deus do céu, a gente faz besteira demais. É só a misericórdia de Deus. Tem um ditado que diz assim, eu sou ruim para ditado, mas esse eu lembro. Hoje de manhã eu fui falar um ditado: um por todos e Deus por cada um, mas é cada um por si, Deus por todos, né? Água mole, tanto bate. Essa mulher ficou assim: qual é o seu segredo? 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 Vai brincando com fogo. Vai brincando com fogo. Uma hora você vai queimar. Tem gente que fica andando na linha tênue da tentação. Tem gente que fica brincando com aquilo que não deveria brincar. Aquela mulher fica importunando, até angustiar a alma daquele sujeito. Gente, o diabo é um espírito. Ele não tem problema em insistir, em perseverar, em nos empurrar para o buraco. Aquele homem ficou num ambiente, num terreno escorregadio. Querido, não brinque. Nós não temos condições em nós mesmos de suportar a tentação. A Bíblia diz, a orientação de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Agora há uma contrapartida. Às vezes você tem que fazer igual o José, sair correndo e que fiquem as coisas para trás. Fuja. Como diz o Carlinho, filho da nossa diaconisa irmã Zizinha, nem toda fuga, irmãos, é covardia. Tem fuga que é para proteger um propósito de Deus. Como Davi sai de Jerusalém no Salmo 3, para não ser morto pelo filho, para dar continuidade à descendência de Cristo. Sansão ficou brincando, ficou ouvindo aquela mulher. Ele vai fragilizar-se justamente com quem seria responsável por sua derrota. Escolhas erradas. Com quem? Para quem
você está abrindo o seu coração? Tem gente que você está munindo ele contra você. Tem pessoas que você abre o seu coração e você está cavando a sua própria sepultura. Sansão fez uma escolha novamente errada. É por escolhas erradas que nós nos tornamos fracos, que nós acabamos cedendo e caindo. Escolhas erradas. Nós nos tornamos fracos, nós acabamos cedendo e acabamos caindo. Não dá tempo da gente trazer a memória, mas se nós pudermos fazer um exercício aqui, de 3 quedas que eu e você tivemos, pode ter certeza, uma foi assim de vacilo no sentido, nós sabíamos que ia cair, estava na cara, Deus está dando sinais, e aí a gente fica brincando com fogo, num ambiente, irmãos, cuidado, por nossas escolhas erradas, nós, repito, tornamos-nos fracos, acabamos que cedendo, e nós vamos caindo. A Bíblia diz, retirou-se dele a sua força. Escolhas erradas. Quando estão entendendo, digam amém. Quando não estamos mais na dependência do poder de Deus, perdemos a capacidade de nos manter de pé. Quando não estamos mais na dependência do poder de Deus, perdemos a capacidade de nos mantermos de pé, porque o cabelo é raspado, ele não depende mais do poder de Deus, e quem não depende do poder de Deus, não consegue ficar em pé. Você acha que Deus entra nas nossas loucuras? Nunca. Deus não entra nas nossas loucuras, Deus não abençoa as nossas loucuras, Deus não está conosco em nossas loucuras. Tem um memezinho no Instagram, o camarada finge que ele é Jesus, ele cria um céu atrás, aí você cria qualquer cenário, né? Aí Jesus parece que está com o controle na mão, vendo umas pregações lá, já viu esse negócio? Aí as pessoas falam um absurdo nos microfones, né? Aí Jesus, tá? Vocês estão entendendo? Aí eu estou ouvindo um negócio ontem assim, uma líder pegou o microfone e falou, irmãos, a gente é líder, e a gente tem que ser misericordioso, e quando alguém estiver pregando, é alguém que lidera um grupo muito grande, e quando alguém estiver pregando, mesmo que não seja bênção, a gente diz que é bênção. Uma mentirinha é para a glória de Deus, está amarrado. Uma ideia, irmãos. Deus não abençoa, Deus não respalda as nossas loucuras. Deus não abençoa, Deus nos deixa entregues à própria sorte. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você é Deus nos entregar a própria sorte. É a pior coisa que pode acontecer. Sansão, por não depender do poder de Deus, ele perde a capacidade de se manter de pé. É muito triste isso aqui. Eu levantarei, e como da outras vezes, eu vou vencer. E mal sabia Sansão que Deus o havia abandonado. Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. Com Deus não se brinca. Gálatas capítulo 6, verso 7, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Não sabia Sansão que Deus o havia abandonado. Irmãos, a situação é tão catastrófica, ele chegou tão fundo do poço, que ele nem percebe que Deus o havia deixado. Há muitas pessoas caminhando e ainda não perceberam que deixaram Deus para trás. Parece os pais de Jesus, né? Foram caminhando, deixaram Jesus para trás. Depois de 3 dias, se eu não estou equivocado, cadê Jesus? Meu Deus, como é que tem gente andando deixando Jesus para trás? A que distância você está de Jesus? Sansão não consegue se manter de pé porque não depende do poder de Deus. Antes que Deus se afastasse de Sansão, Sansão já tinha se afastado de Deus. Não é Deus que se afasta de Sansão, é Sansão que se afasta de Deus primeiro. Vocês estão me entendendo, amém? Deus não nos abandona, gente. Deus, se nós caminharmos em seriedade na dependência, Deus não nos deixa só. Mas se nós nos afastarmos do Senhor, inevitavelmente vivemos uma vida deliberada no pecado, escolhas erradas em cima de escolhas erradas, consciente, vivendo em prol do prazer, uma hora nós vamos ficar sozinhos. E eu quero finalizar nessa noite dizendo o seguinte: quais foram as consequências? Porque tem consequências. Escolha tem consequências, né? Eu ia brincar aqui, mas fica para a próxima, né? Escolhas têm consequência. A primeira consequência foi ilusão. Olha o 16, 20, capítulo 16, verso 20.
Eu vou arrumar uma outra Bíblia para mim. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei outra vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. O que Sansão imaginou? É o que nós imaginamos quando nós estamos no erro. Não, Deus não vai me deixar. Deus não vai me abandonar. Deus vai me respaldar. Deus é comigo. Não é não. Deus não é não. Isso é ilusão. A primeira consequência foi a ilusão. O pecado é uma armadilha para os pés, irmãos. É um engano para o coração. É uma tragédia para a alma. O pecado, querido, é uma fraude. Ele fascina os olhos, mas produz cegueira. Não é assim? O pecado, amados irmãos, ele é doce ao paladar, mas amarga o estômago. Sansão quer arrebentar as amarras como fiapos podres de estopa. Agora está impotente e sem força, porque o pecado enfraquece e torna-nos vulneráveis. O pecado enfraquece e torna-nos vulneráveis. Aonde tem um cristão fraco, vulnerável, pode ver, é pecado. Eu estou falando fraco e vulnerável o seguinte, gente: não tem apetite pelas coisas de Deus, não consegue vencer nada, não vence uma tentação. E eu vou reproduzir a fala do Augusto Nicodemos: cede à tentação porque não sabe o que está escrito e aonde está escrito. Porque Jesus falou, está escrito, e falou que estava escrito na tentação. Fraco nós somos mesmos, impotentes nós somos mesmos, mas na dependência de Deus nós somos fortes. Agora, quem vive na prática do pecado, deliberadamente, quem se rende ao pecado, a esse engano, a esse engodo, é alguém que fica fraco e se torna um indivíduo vulnerável. Ele sucumbe diante de qualquer proposta do diabo. Segundo lugar, qual foi a outra consequência? Fraqueza. Olha o 19, verso 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou o homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. A segunda consequência foi que esse homem ficou fraco. A força de Sansão não estava em seus cabelos, mas em Deus. Quando Deus se retirou de Sansão, sua força se foi. Muito triste isso. Muito triste. Alguém com uma história brilhante, tinha tudo para terminar de forma ímpar. Sempre que nos afastamos de Deus, nós nos tornamos impotentes, fracos e vulneráveis. Sempre que nos afastamos de Deus, nós nos tornamos fracos, impotentes e vulneráveis. Como, irmão, não queremos ter força? Não ora. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não buscam a vida com o Senhor. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Nós estamos se afastando de Deus dentro da igreja. Essa é a pior tragédia que tem. Nós somos como sacerdote ali, 40 anos de sacerdócio, 40 anos julgando o povo de Israel, mas ele não sabia nem discernir mais a voz do Senhor. Um menino é levantado no lugar de alguém experiente, porque ele estava se afastando do Senhor, e esse afastamento de Deus, repito, gera impotência, vulnerabilidade, fraqueza em nós. A nossa derrota não é resultado da presença do diabo, mas da ausência de Deus. Repito essa fala aqui de um teólogo: a nossa derrota não é resultado da presença do inimigo, mas da ausência de Deus. Por quê? Eu explico. Se Deus estiver do nosso lado, ainda que o inferno se levantar contra nós, nós sairemos vitoriosos. Se Deus estiver do nosso lado. Se Deus estiver do nosso lado, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Se Deus estiver do nosso lado, nós podemos enfrentar qualquer batalha. Não é o que o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Deus estiver do nosso lado, irmãos, nós somos MQV, mais do que vencedores. Gostou dessa? MQV, mais do que vencedores. Amém? Agora, e se Deus não tiver? Se Deus não tiver, irmãos, nós somos MP, MQP, mais que perdedores, né? O primeiro ficou melhor. Então, o nosso maior problema é o quê? É a ausência de Deus, irmãos. O pecado nos afasta de Deus. Ele é pior do que todos os males. Ele é maligno. É pior que a pobreza, que a solidão, que a doença, que a própria morte. Tem coisa pior que a morte? Pecado. Tem coisa pior que a depressão? Pecado. Tem coisa pior do que as crises? Pobreza, pecado. Todos esses males não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus agora e eternamente.
Rompa com o pecado nessa noite. Não tem depressão, não tem solidão, não tem pobreza, não tem crise. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, mas o pecado pode. Tome muito cuidado com o pecado. Consequência na vida de Sansão: ilusão, fraqueza. E aqui, para terminar esse ponto, ele perde a direção. Ele está desorientado. Olha o verso 21, 16, 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza. Gaza é onde é que ele encontra a prostituta. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Sansão vai perder a direção. Sansão começa a girar um moinho, dando volta sem sair do lugar. Tem muitas pessoas que, por causa do pecado, brincando com Deus, quebrando voto, achando que não tem nada a ver, estão dando volta. Não sai do lugar, sua vida perdeu direção, não avança, não progride, nada acontece, é derrota em cima de derrota, tristeza em cima de tristeza, está todo mundo prosperando. Quando eu falo prosperidade, não é só dinheiro não, gente, as coisas estão fluindo, mas a vida está dando volta. O tempo está passando e nada acontece, não progride, não rompe, não avança, está como Sansão, perdeu a direção. Meus amados irmãos, alguém diz com muita propriedade: no mundo que está em movimento, a estagnação é um retrocesso. O pecado não faz apenas andar em círculo, mas o pecado também nos faz andar de marcha ré. Quantas pessoas estão na igreja, não acontece nada de novo na vida dele, meu Deus, perderam a direção. Estão como águas paradas, como o mar morto, não tem vida. Apesar que tem uma profecia lá, não vale esse exemplo, mas nada acontece, não progride. Irmão, como é que você está? Como é que está a sua vida? As coisas estão acontecendo, está progredindo. Irmão, porque quando nós estamos na presença de Deus, apesar das nossas falhas, as quedas, os fracassos, mas quando nos arrependemos, Deus traz algo novo sobre nós. Deus é o Deus que nos visita com a sua bênção, com a sua graça, com a sua provisão, com a sua intervenção. Eu estou pregando aqui para um auditório que boa parte de vocês estão vivendo dias difíceis, de portas fechadas, de dificuldades, a oração que não vem, mas tem sido assistido pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus. Pessoas que lidam às vezes com depressão, com angústia, com a solidão, com a tristeza inexplicável, mas todas as manhãs é assistido por Deus. Agora tem pessoas que nem isso, perdeu a direção. Sansão vai perder por último a sua vida. Que tristeza. Sansão morreu ao matar os filisteus, ele perdeu a vida junto com seus inimigos, ele foi perdoado por Deus, mas Deus não o livrou das suas consequências. Deus vai perdoar, gente, mas as consequências, prepara o lombo. Oxalá, tomara que Deus nos poupe. Oxalá que Deus não nos deixe perder a própria vida. Sansão vai perder a sua vida, cego, cercado de escuridão. Qual que é o nome do significado dele? Alguém lembra no início da mensagem? Pequeno sol, e morre na escuridão. Tristeza. Você tinha tudo para brilhar, mas está tudo escuro na sua vida. Tinha tudo para raiar, mas está se recolhendo na escuridão. O Warren Wiersbe, ou William Hendricks, ele diz que tem 3 sujeitos na Bíblia que morrem na escuridão. Sansão é um, Saul é outro. Saul sai na noite escura para buscar consulta numa feiticeira. O terceiro sujeito na Bíblia que morre na escuridão é Judas. Quando Jesus celebra a ceia, João capítulo 13, ele sai à noite para traí-lo. Sansão viveu para satisfazer a sua carne, Saul para satisfazer os homens, Judas se entregou ao diabo. Escuridão. Esse homem que é o pequeno sol, esse homem que queria trazer a libertação, esse homem que é levantado como juiz, que tem uma força descomunal, alguém que era para brilhar, ele morre cego, cercado de escuridão. Saul, primeiro rei de Israel, buscando feiticeira. Judas, um apóstolo, Judas, irmãos, curava. Olha lá se Judas não orou e alguém ressuscitou, porque ele é enviado na primeira missão. Olha como termina a vida desses 3 homens.
Esses 3 homens, coincidentemente, os 3 acabam a própria vida. Os 3 têm iniciativa de tirar a própria vida porque estavam na escuridão. O seu lugar não é na escuridão. O seu lugar não é nas trevas. O seu lugar não é buscar prazer naquilo que é podre, naquilo que é morto. Você não tem que ceder à pressão. Você não tem que se preocupar com a opinião das pessoas. Você tem que tomar cuidado para quem abre o seu coração, para quem você conta os seus segredos. Você tem que tomar cuidado onde você está inclinando a tua cabeça. Satanás está ávido para nos afastar de Deus e longe de Deus, fora da dependência do Senhor. Nem eu, nem você, nenhum de nós se mantém de pé. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: apesar de tudo que Sansão passou, cara desobediente, deixava-se levar pelos desejos da carne, escolhas erradas, no último momento ele caiu em si. Isso é uma boa notícia, porque talvez você está aqui nessa noite só chutando o pau na barraca. É um abismo atrás de outro abismo. Você está mais para lá do que para cá, meu irmão. Mas no último momento, se nós nos arrependemos, é esperança para nós. A Bíblia diz que o cabelo estava crescendo novamente e eles não perceberam. Símbolo da restauração de Deus. Sansão, apesar de acabar como ele acaba, Deus cumpre o propósito na vida de Sansão. Deus não desistiu de Sansão. Deus não desiste de nós. Sabe, amado, apesar das suas escolhas erradas, Deus não abre mão de nós. Deus não desiste de nós quando nós caímos e percebemos as nossas falhas, as nossas mazelas. Você tem caído, você está em pecado, sente-se um fracassado. Deus não abre mão da sua vida. O que você precisa fazer? Clamar ao Senhor. A Bíblia diz no verso de número 28, vamos lá, 16, 28, está escrito assim, 28, cadê você? Então Sansão clamou ao Senhor e disse, lá no fundo do poço, envergonhado, alegrando o arraial do inferno, que Sansão agora estava trazendo alegria para o diabo e não para Deus. Para quem você está trazendo alegria? Você está alegrando o coração de quem? Sansão estava servindo de espetáculo. Meu Deus, um homem que era para ser juiz, libertador, agora ele é um palhaço. Ele está servindo de espetáculo, ele está alegrando o inferno. Para quem nós estamos trazendo alegria, gente? Sansão, ele vai clamar a Deus, ele vai invocar o nome do Senhor. É a oração de um homem quebrado, cego, um homem destruído, forçado a participar de um culto satânico, mas é alguém que se volta para Deus e pede ajuda. Irmãos, eu não sei o quão longe você está, eu não sei quão profundo você chegou, eu não sei quais os votos que você tem quebrado, eu não sei em quantas situações, com quantas pessoas você tem se envolvido, eu não sei o quanto você perdeu a visão, perdeu a direção, o quanto você está fraco, distante de Deus, prostrado. Mas se você pedir Deus ajuda e se arrepender, a graça, a misericórdia, a restauração de Deus para a tua vida. Amém? Ele busca a Deus, ele pede ajuda, como quem reconhece os seus erros. Ele diz, só dessa vez. Deus é muito misericordioso. Deus ouve Sansão. Em meio àquela situação terrível, Sansão busca a Deus com humildade. Isso aqui nós aprendemos uma lição preciosíssima. Jamais é tarde para buscar a presença de Deus. Jamais é tarde, irmãos, para invocar o nome de Deus e Deus mudar a nossa sorte. Sabe, Deus mudar a nossa vida e Deus nos tirar das garras de Satanás, Deus nos libertar do pecado, Deus trazer restauração. Não é tarde para você. Por isso decanta labassuri andalamarras. Deus lhe trouxe aqui nessa noite dizendo, filha, filho, volta, não é tarde ainda, dá tempo. Decanta labassuri andalamarras. Ele não te chamou, Ele não te lavou no sangue do Filho dele, Ele não te deu o Espírito Santo, Ele não escreveu o seu nome no livro da vida, Ele não fez você para a podridão, para o pecado, para essa vida podre, essa vida mundana, essa vida de destruição. Deus te chamou para ser a alegria do coração dele. Não é tarde, não importa, não é tarde. Houve esperança para Sansão, para mim, para você. Quando eu estava preparando esse sermão, lembrava-me de Jonas, lá nas entranhas do inferno, no vento grande de peixe. Eu clamei ao Senhor,
Deus está, decanta, alabassurianda, alamarras. Deus está com os ouvidos abertos, esperando o seu grito de socorro. Deus, eu quebrei votos. Deus, eu deixei levar pelos meus hormônios. Senhor, eu não estou conseguindo controlar as minhas emoções. Eu estou caindo atrás de armadilha. Senhor, estou me envolvendo com quem deveria me envolver. Estou quebrando princípios. Estou buscando prazer na podridão, buscando prazer no mundo. Senhor, estou rendendo a pressão no local de trabalho, no meio acadêmico. Senhor, eu estou preocupado com o que as pessoas pensam. Senhor, eu estou me ausentando do Senhor. Estou prostrado, mas tenha misericórdia de mim nessa noite. Essa é a nossa oração. Essa tem que ser a nossa oração. Não é tarde, jamais, para buscar a presença de Deus. Mesmo quando você é derrotado, está sem perspectiva alguma. Sansão tinha alguma perspectiva, sim ou não? Humanamente não. Imagina ele lá dando volta. Imagina, eu fico imaginando ele amarrado num pedaço de pau e dando volta, né? Como eu sou da roça, então eu lembro de algumas coisas. Cego. Aí ele usa uma estratégia, se agarra às colunas e vai orar. Então não importa, mesmo que você esteja derrotado e sem perspectiva alguma, busque a Deus, clame a Deus. Canta labassuri andalamarras. Clame ao Senhor, os céus responderão às suas súplicas. Deus ouviu Sansão, deu-lhe força. Mais foram os mortos na morte de Sansão do que durante toda a sua vida. Os planos de Deus não são frustrados. Aí vem a grande polêmica. Sansão está no céu, pastor? Será que eu deixo você embora com essa pulga atrás da orelha? Sansão está no céu, gente. Sansão, ele foi salvo. Perdeu a vida, mas foi salvo. Poderia ter vivido muitas coisas, mas as escolhas não permitiram. Era para você estar vivendo tanta coisa de Deus. Era para você estar desfrutando de bênçãos que você não tem noção. Sabe qual que é a melhor notícia nessa noite, irmãos? Você não está amarrado fisicamente. Deus não vai deixar você morrer nessa noite. Ainda dá tempo de você viver os planos de Deus para a sua vida. Apesar de caído, prostrado, sem visão, sem direção, fraco e impotente, dando voltas, nessa noite, Deus quer te restaurar. Vamos colocar de pé, vamos orar. Será que a gente tem algum cântico aí que poderia cantar dentro dessa perspectiva? E eu queria que você fechasse os seus olhos, começasse a falar com Deus. Glória a Deus. Que a maioria que está aqui, a maioria, pastor, graças a Deus não estou vivendo isso, mas isso é um alerta. Quem está de pé, olhe, cuide para que não caia. Nós vamos orar. Eu não quero constrangê-lo, convidando você para vir aqui à frente, mas queria que você se prostrasse com o seu coração diante de Deus. Você começasse a falar com Deus agora. O Deus que jamais é tarde para buscá-lo. O Deus que, apesar das nossas fraquezas, apesar de não termos perspectiva nenhuma, Ele quer nos ouvir nessa noite. Ele quer restaurar as nossas vidas. Ele quer restaurar a nossa força, o nosso vigor. Às vezes você entrou aqui assim fraco mesmo na fé. Você não tem vigor mais, você não consegue se colocar de pé. Essa é a noite de Deus renovar as suas forças, de Deus lhe dar vigor. Enquanto o pessoal prepara aqui, fecha os seus olhos. Comece a falar com Deus em espírito. Comece a clamar o Senhor com a sua alma. Deus lhe trouxe aqui nessa noite, eu não sei, quem sabe, essa é a sua última oportunidade. Deus já tem lhe dado tanta oportunidade, você tem brincado, mas Deus lhe trouxe aqui para mais uma oportunidade, porque Ele é o Deus de graça e de misericórdia. Ó Deus, nós te louvamos, decanta labassuri andalabarras, recalabassuri andalabas, orianda lamas, andalabas, orecalabassuri andalabas, decanta labassuri andalamarras, orianda lamassuri andalamarras. Deus Todo-Poderoso,
Tenha de misericórdia de nós, Senhor. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes que temos sido conduzidos pelos nossos próprios sentimentos, não temos colocado limites nas nossas emoções, temos sucumbido, Pai, diante de propostas, de pratos, ó Deus, coisas que o diabo tem trago até nós temos nos rendido a isso. Nós temos buscado prazer na podridão, temos nos lambuzado no pecado neste mundo morto, caído. Pai querido, temos, ó Deus, buscado no mundo aquilo que somente o Senhor pode oferecer. Nós queremos ter sede do Senhor, fome do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, nos envolver com aquilo que não te louva, não te glorifica. Pai, perdoa-nos pelas vezes que temos cedido à pressão deste mundo, pelas vezes que estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam e falam, quando nós deveríamos estar preocupados com aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito, com aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Quantas vezes nós estamos mais preocupados em agradar amigos, colegas, do que agradar o Senhor? Quantas vezes nós nos submetemos a ambientes, a pessoas, a coisas, apenas para não ser tido como alguém antiquado? Tenha de misericórdia de nós. Ajuda-nos a mantermos firmes na posição em santidade, porque decanta lá basura e anda lá, mas o Senhor nos chamou para a santidade. Ah, Senhor, perdoa-nos pelas vezes que achamos que podemos auto nos sustentar, quando na verdade nos afastamos do Senhor, nós não nos sustentamos, não ficamos de pé. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Pai, não foi o Senhor que se afastou de nós, foi nós que nos afastamos primeiro, foi nós que pegamos um atalho, foi nós que saímos do propósito, foi nós que saímos do caminho, fomos nós que negligenciamos, ignoramos a vocação, a chamada, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós queremos viver os planos do Senhor, nós não queremos ser como Sansão. Oh Deus, que era um pequeno sol, mas morreu cego na escuridão. Nós não queremos ser como Saul, como Judas. Ambos se identificam em escuridão, em trevas. Pai, nós não queremos viver assim, Senhor. Tenha de misericórdia de nós. Nós que estamos caídos, prostrados, sem nenhuma perspectiva. Ouça, decanta lá basura e anda lá amarras. Ouça o nosso clamor, ouça a nossa súplica, Pai. Renova as nossas vidas. Sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja do Senhor diz: Deus te abençoe, tá bom? Em nome de Jesus.